Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus, por trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Aí chamando Deus seus amigos, possamos dar início a essa live. Lembrando que para que eu consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo em algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Glória a Deus. Quero lembrar com os irmãos que nessa sexta-feira nós temos culto na Reconciliação, a Noite da Libertação, na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa, às 19h30. E domingo, às 19 horas, os cultos de ceia, na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa, na Comunhão Cristã da Reconciliação. Lembrar os irmãos que de sábado para domingo, na verdade, teremos as 24 horas de oração. Então você que faz parte do grupo do WhatsApp, não se esqueça de colocar o seu horário lá, o mínimo 1 hora. Mas se comprometa com o máximo de horário que você puder, né? De preferência os horários que estão vazios ali. Já tá lá a lista lá no grupo do WhatsApp. Quero lembrar também os irmãos que, as irmãs, né? Dia 10 de junho, 10 desse mês, nós vamos ter o Café das Mulheres. Café das Mulheres, dia 10 de junho. Que vai ser um culto, né? Um culto voltado para as mulheres. Louvor, mensagem. E no final vai ter também um café colonial. Além de um sorteio de uma cesta de café e alguns brindes que serão sorteados. Tá bom? E para participar, basta estar presente. É gratuito, entrada franca na Comunhão Cristã da Reconciliação. Tá bom? Venha crendo em milagres, crendo no agir de Deus na sua vida. Se o áudio e a imagem tá bom pra você, mandei suas curtidas, seus corações. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Para o senhor Márcio Santos, para o senhor Eliane Matos, para os senhores todos estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Que está em Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6 fala os princípios elementares, que são arrependimento para os mortos, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 princípios elementares, princípios básicos da doutrina de Cristo, ou seja, do ensino de Jesus. Nós estamos falando sobre o juízo eterno. No juízo eterno já só falamos sobre o que acontece depois da morte, nas lives passadas. Falamos sobre o céu, sobre o inferno, sobre o céu um pouco. Falamos vários princípios já a respeito do juízo eterno. E agora estamos falando bastante sobre a volta do Senhor Jesus, né, que é um princípio básico. Se você é cristão, você crê na volta do Senhor Jesus. Não existe cristão que não crê na volta do Senhor Jesus, senão é um falso cristão.
Né? Esse é um princípio que está doutrinário. Por que é doutrina? Existem coisas que às vezes até pode acontecer, a pessoa ser evangélica, crer em Jesus, crer na palavra, às vezes tem algumas divergências bíblicas, até aceitável algumas coisas. Mas existem coisas que são inaceitáveis, que são doutrinárias, que são princípios básicos, princípios que não são relativos da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verdadeira. Aleluia. Então, a volta do Senhor Jesus é um deles. Jesus vai voltar e nós temos que estar preparados. Quando vai ocorrer, nós já falamos sobre isso, que embora a Bíblia apresente vários sinais, nós falamos sobre sinais ontem lá no Instagram. Nossas lives continuam lá no Instagram também, às quartas-feiras, a partir das 21 horas. E falamos lá também sobre os sinais que, na verdade, eles apontam até para a volta do Senhor Jesus, mas eles não dizem dia nem hora. Na verdade, nós podemos ver em toda a história, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, muitas situações em que, certamente, se você estivesse lá, você ia dizer o que algumas pessoas dizem quando vem algum desastre, alguma coisa. Olha, Jesus está voltando. E realmente, apontava e aponta para a volta do Senhor Jesus, mas não diz uma data, nem uma hora da volta do Senhor Jesus. Vamos orar, queremos pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Glorifico o nome de Jesus essa noite. Eu declaro que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil, frutificar 100 por 1. Todo principado, por estar do poder do domínio, querer de alguma forma atrapalhar, influenciar essa live, nós amarramos e expulsamos em nome de Jesus. Declaramos as vidas livres e libertas para receberem a palavra do Senhor nessa noite, que vai cair em solo fértil e frutificar a 100 por 1. Em nome de Jesus. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Abre, Senhor, nosso entendimento. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão tristes, Senhor, deprimidos, Senhor, saiam animados, felizes, Senhor. Receba a sua alegria, Senhor. Aqueles que estão tristes, Senhor, receba a alegria do Senhor. Aqueles que estão ansiosos, receba a paz do Senhor. Que a tua presença, Senhor, a tua glória, transborde meu espírito e meu corpo. Flua sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então já falamos bastante coisa sobre a volta do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade falando sobre o que ocorrerá na volta do Senhor Jesus. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos deixar firmado aqui. A Bíblia diz que Jesus voltará com toda a sua glória. E não como veio na primeira vez. Né? Jesus não vai voltar com um bebezinho. Nunca mais. Nunca mais. Se alguém aparecer aí, não. E eu tenho foto de que ela era bebê, pode ter certeza que não é Jesus. Jesus não vai voltar agora para pregar novamente, para voltar a ensinar. Não. Quando Jesus voltar, acabou. Se Jesus voltar, não tem mais uma outra chance, uma segunda chance. Não, Jesus voltou. Aleluia. Jesus veio na primeira vez e agora ele volta com toda a sua glória, simplesmente para arrebatar, para fazer os novos céus, nova terra, enfim. Por isso não devemos dar atenção, né? Qualquer um que se apresente com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que existiriam falsos, né, profetas, falsas pessoas que diriam que são Jesus. Isso já acontece há muito tempo. E todos eles são falsos. Porque Jesus não vai vir assim, Jesus não vai voltar. Jesus não vai reencarnar. Aleluia. Jesus não vai reencarnar. Jesus ressuscitou, ele não reencarnou. Reencarnar é voltar como um bebezinho. Né? É voltar de outra forma assim. Agora, ressuscitar é voltar com o mesmo corpo. Por isso que ele mostrava, olha as marcas aqui das minhas mãos, olha o lado, para mostrar que ele tinha ressuscitado. Embora o corpo dele foi transformado, foi glorificado, é o mesmo corpo. Aleluia. É como alguém já disse, né? Quando eu acredito na reencarnação. Teoricamente, seria... Algumas pessoas acreditam na reencarnação no sentido de haver uma
purificação, a melhoria do ser humano, né? Cada vez que ele vai ressuscitando, reencarnando, na verdade, que ele vai reencarnando, ele vai ficando melhor, ele vai aprimorando. E se você olhar para a sociedade, você vê que aparentemente não é isso que está acontecendo, na verdade, queridos. Se fosse assim, já esses milênios aí, a sociedade deveria ter aprimorado muito, né, na verdade. Então, eu creio que tem alguma coisa meio estranha aí, é o que eu penso. Mas enfim, o ponto é que Jesus, ele ressuscitou, ele não reencarnou. E quando ele voltar, ele vai voltar como um homem adulto e não como uma criança, um bebezinho. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de vosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Senhor Deus, nosso Deus, vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele é bem claro. Quando ele fala sobre a volta do Senhor Jesus, voltando como um homem, não como uma criança, né? Com os anjos, com fogo, tomando vingança sobre aqueles que não serviram a Deus. Ou seja, quando ele vier, será o arrebatamento e o fim. O fim acabou, não vai ter mais, vai ficar passeando, caminhando aqui na terra. Aleluia. Por isso que nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus, que é a última oportunidade. Na verdade, a oportunidade é agora. Quando Jesus voltar, acabou a oportunidade. Em Mateus 24, nós já lemos esse texto, vou repetir apenas. Mateus 24, versículo 29. A Bíblia diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Veja que ontem nós falamos um pouco sobre esses sinais, né, dos tempos. O Apocalipse também fala sobre isso, né? Fala sobre o desmatamento, fala de desmatamento que aconteceria no mundo. E às vezes as pessoas ficam pensando, né, que vai vir um anjo e vai desmatar, né? Não, queridos. Mas se você olhar para a história, no tempo de Jesus até agora, ou quantas no mundo inteiro, a pessoa fica olhando só para o Brasil, para algum lugar, se olhar no mundo inteiro, quanto desmatamento já ocorreu desde o tempo do Senhor Jesus até agora. Quando nós falamos sobre as estrelas caindo, né, as pessoas vai cair literalmente. Eu creio que há uma maneira, até, de certa forma, um tanto alegórica, mas que acontece realmente.
Se você, ontem eu estava comentando que quando você vai para uma fazenda, uma chácara, um lugar bem afastado da cidade, se tiver muito escuro e o céu limpo, você vai ver muito mais estrelas do que você vê no centro de uma cidade, que é toda iluminada, cheia de tem muita luz. A luz dos postes de luz, dos carros e tudo mais, influencia, atrapalha a nossa visão. Eu creio que também até a poluição, enfim, várias coisas atrapalham a gente de ver o tanto de estrelas que tem no céu. Então eu creio que isso já é um sinal. Nós vemos já em várias situações, desde que o Senhor Jesus foi ao assunto dos céus, né? Muitas vezes com as luzes de sangue, por exemplo, o sol também escurecendo como é que chama? Eclipses, né? Que são sinais, encaixando em festas judaicas, por exemplo, em situações assim, que são sinais, não dão dias, não dão datas da volta do Senhor Jesus, mas só nos lembram de que Jesus está voltando. A Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerras. As pessoas ficam esperando a próxima guerra. Mas, queridos, olha para a sociedade. Já tivemos 2 guerras mundiais. Olha quantas guerras aconteceram desde que Jesus morreu e ressuscitou. Quantas guerras já aconteceram? A Bíblia fala sobre terremotos. Olha quantos terremotos já não aconteceram. Quantos desastres. Pestes. Pragas. Quantas... Por exemplo, a pessoa está olhando só a última peste que teve, né? Mas quantas pragas, pestes, doenças já aconteceram no mundo, nas civilizações passadas, desde que Jesus foi assunto aos céus. Tudo isso está apontando, lembrando, não da data, não da dia da volta do Senhor Jesus, mas aponta para a volta do Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos e salvos serão arrebatados e transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Fala assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando ele fala os que dormem, porque o corpo, né, o corpo realmente não vai estar funcionando, né, na volta do Senhor. Quando está morto, você está o corpo como se estivesse dormindo. Mas o espírito, a nossa alma, nosso espírito não dorme, né? A nossa parte espiritual fica acordada. Por isso que quando a pessoa morre, ela fica acordada. E o espírito dela fica acordado, mas o corpo está morto. E aí depois vai ter a ressurreição. Por quê? Porque esse corpo vai ser arrebatado, vai ser ressuscitado, transformado, e o espírito novamente vai voltar para dentro desse corpo. É simplesmente isso. E aí fala: Não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes, a respeito, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança, ou seja, pessoas que acham que morreu e acabou, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluia. Então, quando Jesus voltar, os mortos vão voltar também, né? O espírito, a parte espiritual daquelas pessoas vai voltar com o Senhor Jesus. E ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ao fim, né, na volta do Senhor Jesus, os mortos eles vão ressuscitar. Vão voltar do pó, assim como Adão foi criado. Vão voltar do pó. E depois nós, os vivos, ou seja, aquelas pessoas que estiverem vivas na hora, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Vai ser um reencontro. Todas aquelas pessoas que morreram com Cristo, todas aquelas pessoas que faleceram crendo no Senhor Jesus, salvos, que você talvez está esperando, né? Gostaria muito de revê-las. Você vai ter essa oportunidade. A Bíblia, ela é contrária à necromancia, ou seja, falar com os mortos. Mas você pode ter essa garantia que no fim, quando você, ou se você estiver vivo no arrebatamento, ou se você for arrebatado, estiver na ressurreição, né, for ressuscitado, você vai poder reencontrar essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz também que os salvos receberão um corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pelo Senhor, Márcio Santos. Pelo Senhor, todos. Veja o que a Bíblia diz aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então vamos ter um corpo transformado, um corpo que vai ser incorruptível, né? O nosso corpo vai ser esse mesmo, mas transformado. Como que vai ser esse exatamente, a gente não sabe. Mas é um corpo que não vai se deteriorar mais. Não vai mais ter qualquer enfermidade, qualquer tipo de envelhecimento para eternidade. Aleluia. A Bíblia também nos mostra isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Fala assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, aqui sim é o fim de todo o mal, de todo o sofrimento. Porque você vai ter um corpo que é incorruptível, um corpo que não vai sofrer essas coisas. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, servirmos a Deus, buscar a Deus, estar na igreja, estar orando, buscando a Deus, não é em vão. Não é em vão, porque isso vai ter uma recompensa. Corpo glorificado. Aleluia. A Bíblia fala também que vão haver novos céus e nova terra. Veja que quando a pessoa morre, ela vai para o paraíso, para a parte espiritual.
E depois Jesus vai voltar com as pessoas. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, a Nova Jerusalém que desce dos céus. Por isso que a Bíblia fala, nossa pátria está nos céus. E aí as pessoas ficam, mas não vão morar, né, nos céus? De certa forma, sim. Porque os céus estarão na terra. Vão ser feitos novos céus e nova terra. Nós vamos habitar nesses novos céus, nova terra, a Nova Jerusalém. Apocalipse, Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, do 1 ao 13, você pode ler na sua casa. Não vou ler agora tudo. Deixa eu ver qual que parte que eu posso ler. Versículo 100 fala assim: Ora, os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens iníquos, os ímpios, né? Vai ser totalmente destruído, transformado esses novos céus e nova terra. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, ou seja, algumas pessoas estão olhando e pensando, nossa, mas que demora essa volta, né? Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados e derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Então, novos céus e nova terra vai ser criado para mim e para você. Apocalipse 21 fala sobre esses novos céus e nova terra. Eu não vou ler inteiro aqui, mas ele fala aqui, vi o céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Apocalipse 21, versículo 2. Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Depois pode ler na sua casa Apocalipse 21, inteiro aqui. 22. Fala dessa restauração, na verdade. A volta do Senhor Jesus vai trazer a restauração para que dar continuidade àquilo que começou no Éden. Aleluia. Para dar continuidade a essa vida eterna que Deus tinha criado o homem para ter. Glória a Deus. Veja que nós lemos ali em 2 Pedro, capítulo 3, 11 e 12, ele fala princípios importantes ali. Do que nós devemos fazer até a volta do Senhor Jesus. Primeiramente, aguardar a volta do Senhor Jesus, recebendo a salvação, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9. A Bíblia diz que se nós confessarmos Jesus como Senhor e cremos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos. Ou seja, a partir de agora, Senhor Jesus, Tu és meu dono. Perdoa-me pelos pecados. Eu te aceito como meu Senhor, meu dono. Eu quero fazer a Tua vontade. Me arrependo pelos pecados. E você deixa o pecado. Começa a viver a partir de agora, de acordo com a vontade de Deus. Convida o Espírito Santo a habitar na sua vida. Clama pela ajuda dEle, pela capacitação dEle, porque somente com a ajuda dEle nós podemos ser transformados e capacitados para viver a vontade de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor, crê, Ele ressuscitou, você é salvo. Então você tem que aguardar, mas não só isso. A Bíblia fala, né, sobre santificação, enfim. Mas além disso, devemos também apressar a volta do Senhor Jesus. Pois como cooperadores da volta do Senhor, devemos pregar a palavra até que todos recebam o evangelho do reino. Veja que ele fala aqui
2 Pedro, capítulo 3:12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados. Ou seja, a igreja não é passiva na volta do Senhor Jesus. O plano é do Senhor Deus e vai se cumprir. Mas ele vai agir através das nossas vidas. Assim como para vir Jesus pela primeira vez, tantos profetas, homens e mulheres foram levantados por Deus para orar, para jejuar, para buscar o Senhor, para viver uma vida profética, muitas vezes, para a volta do Senhor Jesus. Quantas pessoas tiveram que entregar suas vidas justamente para concordar com a volta, com a vinda do Senhor Jesus pela primeira vez, a segunda vinda da mesma forma. Da mesma forma, nós temos que esperar e apressar. Apressar, eu creio que quando nós oramos, quando mais buscamos, quando mais pessoas se convertem, a Bíblia fala que em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 14 diz assim, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Por todo o mundo, todas as etnias, todos os povos, todas as línguas, raças, então virá o fim. Sabe que existem muitos povos, muitas línguas que ainda não foram atingidas pelo evangelho. Existem povos que ainda não foram atingidos pelo evangelho. Pessoas que, no Brasil é muito difícil, né? Mas existem nações em que as pessoas, se você realmente, elas não sabem, não conhecem o Senhor Jesus. Ou é muito raso e precisam receber a palavra de Deus. Quanto mais nós pregamos, mais pessoas se convertem, mais pessoas se voltam para o Senhor Jesus. Tudo isso está concordando. Está entrando em concordância para a volta do Senhor Jesus. Está apressando a volta do Senhor Jesus. Assim como da primeira vez, o Senhor usou homens e mulheres para a sua vinda como Filho do Homem, agora também, pelo seu Espírito, através da igreja, tudo está sendo preparado para o grande dia, quando voltará, não como homem, mas com toda a sua glória. Aleluia. Para encerrar, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22, 18, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar agora, queridos. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido, senão nós vamos orar de modo geral. Mas coloque toda a sua fé agora, nesse instante. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebesse e será convosco. Se alguém disser à montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Quando estiver orando, que já imagine o seu pedido realizado. Senhor, eu apresento cada pessoa que está assistindo lá nesse vídeo. Vem com o teu fogo, com o teu poder, Senhor.
com tua glória, Senhor, queimando a cabeça plano dos pés. Cada pessoa deixa eu esse vídeo. Declara que a palavra essa noite vai cair em solo fértil. Frutificar assim por paz do Senhor. Cláudio, tudo bem? Esse é com o teu poder, Senhor, sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu apresento diante do teu altar, Senhor. Vem, Senhor, com tua glória, Senhor, queimando, Senhor. Teu fogo, Senhor, queimando lá na cabeça plano dos pés de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Convido que você coloque a mão sobre a enfermidade. Se você tem alguma enfermidade, algum problema de saúde, coloque sua mão sobre uma enfermidade, sobre o problema, se você tem como colocar. Senão apenas coloque no coração a sua mão. E comece a imaginar o seu pedido realizado. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebeste em estar convosco. Se alguém disser a montanha, levanta-te e lança-te no mar. E não duvidar no coração, mas crê que se fará o que disse e será com ela. Então quando estiver orando, que você já comece a imaginar você curado, você liberto, você liberto. Seu pedido realizado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Jesus, sentado do Pai, sentou do principado, potestade, poder e domínio. Nesse lugar em Cristo Jesus, peço que toda unção que eu tenho acesso pelo novo caminho seja liberada agora. Em nome de Jesus. Pela fé, Senhor, Espírito, impõe as mãos sobre cada pessoa da ciência lá nesse vídeo. Vem com o teu fogo queimando a cabeça plano dos pés. Cada pessoa da ciência lá nesse vídeo. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito de morte, de enfermidade, de câncer. Fora das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus. Espero que tenha fora dessas vidas. Toda célula cancerígena, seca até a raiz, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, que causa essa dor de cabeça constante, fora em nome de Jesus. Toda infecção, toda inflamação, toda náusea, todo problema dos rins, dos fígados, dos pâncreas, que causa isso, fora em nome de Jesus. Se é uma cura sobre a sua coluna também, toda dor na coluna, causa dor na coluna, fora em nome de Jesus. Toda artrite, artrose, osteosporose. A coluna seja alinhada agora em nome de Jesus, todo desgaste na coluna. Toda hernia de disco, toda enfermidade na coluna. Fora em nome de Jesus. Coluna seja alinhada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A dor causava dor. Fora em nome de Jesus. Toda dificuldade em se movimentar, mexer as pernas, os braços, o corpo. Eu causava essa dificuldade de se movimentar. Fora em nome de Jesus. Será curado em nome de Jesus. Faça aquilo que você não podia fazer sem dor agora em nome de Jesus. Anjo de cura, milagres operem, as pessoas estão assistindo lá nesse vídeo agora em nome de Jesus. Receba anestesia espiritual. Você que precisa de cirurgia espiritual, receba cirurgia espiritual agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava assistindo essa live, você viu, falando sobre a volta do Senhor Jesus, que temos que estar preparados e você está com dúvidas sobre isso. Se você quer ter certeza, você precisa se arrepender, aceitar Jesus como Senhor. Por isso eu peço que, se você deseja isso, faça das minhas palavras agora as suas palavras e repita assim comigo. Repita comigo. Em voz audível, repita: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, morreu, mas ressuscitou por mim. Eu te aceito como meu Senhor. Salva a minha vida e a minha família. Eu perdoo a todos que me ofenderam. Lava-me e limpa-me, purifica-me com teu sangue. Tu és o Filho de Deus. Eu te aceito como Senhor.
Eu rejeito a Satanás e seus demônios. Encha-me, por favor, Jesus, do teu Santo Espírito. Capacita-me, ajuda-me a fazer a tua vontade. Amém. Deixa eu só orar para você. Só eu orar agora. Pai, visita cada pessoa que aceitou Jesus agora, declarou isso, Senhor. Que o Senhor capacite eles, Senhor, para dirigindo, Senhor. Aqueles que têm condições, Senhor, que estão aqui em Ponta Grossa, têm condições para ir na reconciliação, que o Senhor esteja capacitando para estar na igreja. Então, às vezes estão em outra cidade, outros estados, eu esteja direcionando uma igreja, Senhor. Capacita, Senhor, para orar, para ler a tua palavra. Fortalece, Senhor. Enche, Senhor, o teu espírito. Fortalece a fé de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto da reconciliação, noite da libertação, às 19h30. Na rua Henrique Degreff 241, domingo, culto de ceia, 19 horas. Venha renovar a sua aliança com o Senhor. De sábado para domingo temos as 24 horas de oração. Então você que ainda faz parte do grupo do WhatsApp, ainda não colocou o seu horário, coloca lá. O mínimo 1 hora. Mas se puder, coloca mais horários. De preferência, os horários estão vagos. Para você estar se comprometendo e orando conosco, estamos nessa corrente de oração aí juntos, unidos em oração. Se começa sábado 18 horas, vai até domingo 18 horas. Também, terça-feira que vem, nós voltamos com nossas lives, terça, quinta, no Facebook e aqui no Instagram. E no Instagram, às quartas-feiras, a partir de 21 horas. Às vezes normalmente não é exatamente do horário, por isso eu peço que você deixe sempre as suas notificações ativadas, para você não perder nada. Tá bom, queridos? Lembrar também as mulheres, o Café das Mulheres vai ser dia 10 de junho. 10 de junho, às 16 horas. Vai ser um sábado, às 16 horas. Entrada franca. Venha participar, adorar, louvar a Deus, receber o milagre. E participar também desse momento de comunhão, de café ali, participar dos sorteios. Basta estar presente. Dia 10 de junho, às 16 horas. Amém? Quero lembrar também a todos que desejam entregar dízimos, ofertas, doações para a comunhão cristã da reconciliação. Você pode fazer isso através do Pix. O Pix está na descrição do vídeo. E é o CNPJ. Você usa o CNPJ, você escreve ali o CNPJ. Com o CNPJ você vai estar enviando, vai aparecer Comunhão Cristã da Reconciliação. Você vai enviar o seu Pix para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação no valor que o Senhor colocar no seu coração. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Paulo César de Lima. Paz do Senhor. Zélia Lídia. Deus abençoe. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Não são um incentivo, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.